o capítulo 3 e o capítulo 4. Né? A narrativa de Josué, em que eles vão atravessar o Jordão. Então, ela vai, alguns estudiosos, como um estudioso chamado Montgomery Boyce, que tem vários comentários, né? Nessa obra de Josué, que ele comenta, a exposição dele é do capítulo 3 ao 5, ele engloba tudo, porque é a única seção que trata da travessia do Jordão. Então, seria uma única seção, mas nós vamos trabalhar entendendo essa realidade de unidade literária, mas nós vamos dividir isso, então, nas partes, capítulo por capítulo, certo? Então, acompanhe a leitura do capítulo 3, por favor, de Josué. Diz assim as Sagradas Escrituras: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haver de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor: Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, através do Jordão. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus, irmãos, em oração. Nós te bendizemos, ó Deus, porque temos o privilégio, mais uma vez, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, que é verdadeira, poderosa, e ela tem poder para salvar a nossa vida e nos dar vida, a vida que só de fato o Senhor pode conceder ao seu povo. Fala conosco, Senhor, dá-nos a vida que só o Senhor pode dar, concede-nos a paz que só o Senhor pode dar, concede-nos o conforto que só o Senhor pode dar. Concede-nos, ó Deus,
carecemos de Ti. Fala conosco, para a glória do Teu nome e para o bem da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós paramos aqui junto com Israel às margens do Jordão, quando o Senhor ordena, da maneira como Ele ordena no texto, que eles parem à margem do Jordão, nós temos aqui alguns indícios claros de que a maneira como o Senhor faz, como Ele realiza a sua obra, é para que nós possamos conhecê-lo e conhecer também o modo como Ele age. É certo que tudo poderia ter sido feito diferente, mas o modo como é feito para que possamos conhecê-lo. E é muito sério isso, porque não podemos simplesmente saber o que Deus fez, mas o modo como Ele fez também implica em conhecimento do nome do Senhor. Lembre-se que a conclusão tão gloriosa em Deuteronômio, no capítulo 6, afirmando que o seguinte: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa é uma declaração, é uma confissão de fé, não é? É uma declaração da fé do povo, é assim que cremos. Mas isso é fruto do modo como Deus salvou. O capítulo 4, 2 capítulos anteriores a esse, não é, de Deuteronômio 6, narra a história de como Deus salvou Israel do cativeiro egípcio e como o conduziu no deserto. Em vários momentos, um capítulo bem longo por sinal, em vários momentos, Moisés para o texto e declara: isso para que vocês saibam que não há Deus igual ao nosso Deus, para que vocês saibam que só o Senhor é Deus e que a maneira como Ele fez é para que vocês conheçam a Ele. Você vai encontrar, por exemplo, também em Ezequiel 36, especialmente o 37, no final dos versos 13 e 14, quando Deus diz assim: quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, então vós conhecereis que eu sou o Senhor. Então, a salvação, o modo da salvação é para que haja conhecimento. Então, o que nós passamos a analisar aqui no texto é exatamente não apenas uma narrativa histórica, e com isso eu digo aos pais particularmente, né? Nós podemos contar a história de Josué, nesse particular, apenas narrando como está aqui, mas nós precisamos ir mais, precisamos entender que o próprio texto traz implicações extraordinárias para nós. Então, por exemplo, nós, no próprio capítulo 3, você vai encontrar a seguinte declaração, verso 10 do capítulo 3, disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os regazeus, os amorreus e os jebuseus. Ora, vocês vão saber disso, e que esse Deus é vivo, e por ser vivo vocês têm esperança. Vocês vão entrar na terra e uma multidão se levantará, mas o Senhor, o Deus vivo, entregou nas vossas mãos os seus inimigos. Impressionante ainda que no final do capítulo 4 vem a conclusão última de toda essa história. É por isso que muitos vão se deter em todo o capítulo 4 também, mas veja como a lógica é essa, é para que haja conhecimento. E diz assim: e disse aos filhos de Israel, capítulo 4, 21 em diante: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam
que a mão do Senhor é forte. Que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Esse é o propósito. Não há razão para se ensinar nada nas Escrituras, se esse não for o propósito, para que conheçam ao único e verdadeiro Deus, e para que as nações temam o seu nome, e para que o povo tenha esperança. O que nós aprendemos aqui nessa sessão do capítulo 3, irmãos? Primeiro, nos versos 1 a 6, a percepção da obra de Deus. Como é que a obra de Deus é descrita aqui, no capítulo 3, versos de 1 a 6? Não é? Perceba que há um papel central aqui na arca. A arca tem um papel importantíssimo, não é? O texto é claro e nos ajuda a entender isso. Por exemplo, no verso 3 do capítulo 3, ele diz assim: e ordenaram o povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança. Então, ela, por incrível que pareça, irmãos, nesses dois capítulos, 3 e 4, a arca da aliança é mencionada 17 vezes. Então, para que fique claro que esse é fundamental nessa história. É algo que se repete muitas e muitas vezes, porque ela tem um papel importante na interpretação do texto sagrado. Mas por que a arca tem um papel importante aqui? Qual é a lógica disso, né? Antes de nós adentrarmos algumas implicações e aplicações práticas, que faremos mais um pouco adiante, eu queria que você pensasse o seguinte: o que é que Deus ordena quanto à arca? O que é que eles devem fazer quanto à arca quando ele se levantasse das suas tendas? Veja comigo, por favor, versículo 4, ele diz assim: contudo haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haver de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Essa é uma estrutura na frase, num texto hebraico bem complexa, mas sem dúvida essa para mim é a melhor versão, a melhor tradução desse texto. Existem versões que aparentemente vão dar uma ênfase no aspecto da santidade do texto, da maneira como é construída a frase. Mas aqui, na maneira como a frase é construída, que é lógica e natural, veja, é como flui o texto literalmente. O texto, a lógica é essa. Perceba, para que vocês vejam o que vai acontecer adiante, para que vocês tenham a percepção certa do que está acontecendo adiante de vós. Perceba, vocês nunca passaram por esse caminho. A arca vai adiante de vocês, e tudo o que o Senhor fizer, e tudo que Ele mandar o sacerdote fazer, parar, levantar, seguir, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês não vão colado nela. Vocês vão com uma distância. Essa distância em côvados aqui seria mais ou menos, um pouco menos de 1 quilômetro de distância. Então, vocês vão um pouco menos de 1 quilômetro olhando para ela, vocês vão atrás dela, mas mantenham uma distância boa. E a razão o texto diz qual é: para que vocês saibam o que ela vai fazer. Veja o texto se não é exatamente isso. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. E a razão é: vocês não vão se aproximar dela, para que vocês saibam o caminho que vocês devem ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Para que vocês conheçam o que Deus está fazendo, vocês precisam manter uma distância regulamentar. É claro, irmãos, que a arca é um lugar, santo, ela é santa, e é óbvio que a Escritura nos ensina isso com toda clareza. Mas nesse texto não é essa a ênfase. A ênfase é para que eles saibam por onde eles devem seguir, para onde eles devem seguir. Não apenas distância, mas atitude era importante para compreender a obra do Senhor. Primeiro,
para que vocês... Veja, não são vocês que vão guiar a arca, é a arca que vai guiar vocês. Não são vocês que vão dizer para onde Deus deve ir, é Deus que vai dizer por onde vocês devem ir. Em última instância, é isso que o texto está dizendo. Mas agora, ele diz o seguinte: não apenas vocês têm que manter uma distância regulamentar para saber por onde a arca vai, mas também agora vocês vão fazer uma coisa: vocês vão se santificar. Agora eu preciso de atitude de vocês. Eu preciso que vocês olhem com uma certa distância e preciso que vocês se santifiquem. E é o que o texto vai dizer imediatamente no verso 5. Veja, ele diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Preparem-se. Não poucas vezes isso acontece na Escritura, irmãos. Lembra de Jacó, não é? Quando ele volta da casa de Labão, não é? E ele entra ele chega próximo da sua terra, e ele vem ali restaurado. Lembre-se, porque ele era aquele que segurava o calcanhar, ele era um enganador, e ele volta e vai se encontrar com o Senhor. E naquele contexto, no capítulo 35 de Gênesis, diz assim o texto: ele olha para a sua família e diz: santifiquem-se, nós vamos subir ao monte e nós vamos nos encontrar com o Deus que me conduziu pelo deserto, me levou à casa dos meus parentes, está me trazendo de volta. Troquem suas vestimentas, purifiquem-se, o Senhor será aquele com quem nós nos encontraremos. Por que essas duas informações tão importantes? Por que essas duas informações tão importantes? 1 quilômetro mais ou menos de distância, para que vocês saibam por onde a arca vai. Segundo, santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas amanhã no vosso meio. É necessário que Israel reconheça algo fundamental, irmãos: que tudo aquilo que vai acontecer é obra de Deus. Tudo aquilo que vai acontecer é obra divina. E se eles não tiverem a verdadeira visão daquilo que está acontecendo, se eles não se prepararem, se eles não tiverem a expectativa certa, eles poderiam ver a obra de Deus, mas não poderiam entender o verdadeiro significado daquilo. Não é assim, irmãos, que acontece conosco no santo dia do Senhor, quando nós não nos preparamos para vir à casa de Deus para adorá-la. Você vê tudo o que está acontecendo, você vai ver o sacrifício de Cristo no sacramento, você vai ver e ouvir a pregação, você vai ver tudo, mas você não vai compreender o verdadeiro significado dessas coisas, porque você não se preparou, que você não se santificou, que você não guardou seu coração. Você chegou na casa de Deus abruptamente, como quem chega para uma reunião com qualquer pessoa. Importante, 2019, quando nós tivemos o privilégio de visitar, de ir aos Estados Unidos, a nossa família com a família do diácono Sebastião, e nós fomos ao campo de batalha, não é, em que houve ali o conflito da libertação, não é, dos Estados Unidos, da pressão de Londres, ou melhor, da Europa como um todo, mas ao mesmo tempo também da guerra civil. Foi um lugar muito bonito que tivemos o prazer de conhecer.
Mas veja como é interessante. Nós simplesmente entramos no campo de batalha e fomos seguindo o caminho, fomos a umas casas antigas, né, bonitas, onde morava um capitão, e fomos andando ali, um parque lindo, e exatamente onde aconteceu a batalha. A gente lia o que estava escrito nas tábuas que informavam, naquelas pedras que davam as informações de cada evento daquele. Mas existe algo que a gente faz antes e nós não fizemos, que é participar como se tivesse uma aula antecipada, em que ele explicaria tudo o que aconteceu ali, e depois você sairia para andar no campo. Você vê tudo o que está acontecendo, você até lê o que está acontecendo, mas você não concebe a ideia geral, porque não fizemos o que era para ser feito, que era participar de um momento em que alguém iria dar uma aula específica sobre toda aquela história, então você iria passear naquele lugar, conhecendo o que de fato ocorreu. Nós podemos mudar de ver muita coisa, mas muita coisa a gente não consegue entender. Exatamente a mesma coisa que acontece. E o que Deus está dizendo para Israel: ora, veja, eu vou agora, nós vamos atravessar o Jordão, deem uns passos para trás, andem pelo menos 1 quilômetro antes da arca, santifiquem-se, amanhã o Senhor fará maravilha, para que vocês compreendam o que está acontecendo, que a salvação pertence ao Senhor, que não está diante de ti a força, que a força vem dEle, que o poder procede dEle. Eu preciso que você se prepare, que você conheça o que está acontecendo, para que quando as coisas vierem a acontecer, você saiba exatamente o que aconteceu e o significado delas. Porque você canta, não apenas você canta, porque eu canto, porque há a pregação da palavra, eu escuto a pregação, mas porque há a pregação, porque oramos, porque cantamos os salmos, por quê? Porque nós fazemos, mas não entendemos, porque não nos preparamos, porque não nos preparamos. O povo de Deus, ele deve ser preparado corretamente para, desculpe a expressão, para o show, para o que vai acontecer. Se eles vão apreciar o que está acontecendo, se eles vão apreciar o que está acontecendo, eles vão ser fortalecidos na fé. E embora o Jordão não abra aqui no nosso meio, embora o Mar Vermelho não se abra diante dos nossos olhos aqui agora, a fé que era o objetivo daquela verdade é nossa. A esperança que foi dada ao coração deles naquele contexto é nossa. A expectativa é nossa. Porque é o mesmo Deus. Se você não está impressionado com a grandeza do Deus vivo no culto público, é porque você não se preparou para vê-lo como Ele é. Eu preciso encharcar minha mente da majestade e da santidade de Deus, para quando adorá-lo, eu veja como Ele é. Eu veja como Ele é. A primeira coisa importante foi o Senhor nos ensina nesse texto, preparem-se para que vocês compreendam a minha obra. Mas em segundo,
que eles vão aprender é o Deus que exalta ao seu servo. Deus exalta ao seu servo. Veja que nos versos 7 a 9, no texto de Josué, você vai encontrar ele declarando o que ele vai fazer com Josué agora, dos versos 7 ao 9. Ele diz assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Às vezes nós não pensamos a importância da autenticação da liderança como algo tão importante. Às vezes nós não pensamos nisso, né? Ela é fundamental, principalmente num caso como esse aqui, irmãos. Exatamente num caso como esse aqui. Porque o que Moisés vai dizer a eles, eles vão fazer. Se eles não confiam, eles não vão fazer. É por isso que o Senhor diz: eu vou engrandecer o teu nome no meio deles. O que você falar, exatamente vai acontecer. O que você anunciar vai acontecer. A posição de Josué era tão importante, irmãos, que agora, ao seu toque e à sua voz, Israel marcharia pelo Jordão. E o que ele dissesse seria feito. Como é importante saber. O Senhor primeiro diz: entendo a minha obra, agora saibam quem é o meu líder, quem eu escolhi para governar o povo. Tudo isso Israel precisa entender. Mas eles têm que entender outra coisa ainda, e fundamentalmente: o poder do Senhor para lhes conceder segurança. Veja, eu tenho de confiar no poder de Deus. Então o que o Senhor vai fazer com eles agora nesse contexto, dando conhecimento a eles, é que o poder dele lhes dá segurança. Isso está no versos 10 até o verso 13. Perceba: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os seus inimigos. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Assim que vocês colocarem os pés na água, ela será cortada. Ela será cortada, como diz exatamente o texto. Preste atenção nas expressões, irmãos. O Senhor vai arrancar do meio de vós os inimigos, e os povos ali são todos selecionados. Tudo o que ele fez, o que o Senhor está dizendo é: vocês vão conhecer o Deus vivo, e ele vai conduzir, ele vai arrancar os inimigos da presença de vocês e lançá-los para fora. E aqui eles têm de confiar. Como é que eles vão confiar, irmãos? O Senhor não vai agora abrir o mar, o rio. Se o que vocês vão ver agora é uma prova de que ele vai ter poder para fazer, que ele tem poder para fazer ainda muito mais. Se ele nos trouxe até aqui,
se ele libertou o povo do Egito, se ele fez o Mar Vermelho abrir, se ele vai agora abrir o Rio Jordão diante de vocês, ele vai arrancar de lá os seus inimigos. O Deus que os libertou do Egito não os deixou no deserto. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que vai abrir o Rio Jordão. O Deus que destruiu o Egito é o Deus que destruirá os inimigos de Israel em Canaã. O que o texto vai ensinar a Israel nesse contexto particular, irmãos, é que quando você vê a explosão desse conhecimento, isso lança a luz sobre toda a história. Preste atenção, como é interessante, como um ato único ilumina toda a história. Como que a libertação do Egito, o arrancar o povo por meio do Mar Vermelho, atravessando a pé enxuto, lança a luz sobre toda a história. Assim como Deus fez no Mar Vermelho, Ele fará agora no Jordão. O poder de Deus dá segurança ao seu povo. É isso que eles vão conhecer aqui agora. Ele olha para trás e diz: agora vocês podem olhar para frente e confiar. Veja, Cristo há 2000 anos atrás veio ao mundo, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Aquele ato histórico é uma bomba de luz, se eu posso usar essa expressão. É um canhão de luz que ilumina os nossos passos até o fim. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 3, 8, verso 32. Ora, irmãos, se Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele não nos dará todas as coisas. Veja, se Ele não poupou o seu próprio Filho, por que vocês estão ansiosos sobre as coisas do futuro? O que vocês temem exatamente? Ele não poupou o Filho dele, então Ele por acaso não nos dará todas as outras coisas? O que é mais importante, o que é pior de tudo, é entregar o seu único Filho para a minha salvação, ou me conceder o que eu preciso nessa vida, até muito mais do que eu preciso. O que é exatamente pior? Hoje nós temos esperança porque nós confiamos no poder de Deus, e é isso que o texto está ensinando aqui agora. Ele diz: vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vós. Vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vós. E o ponto fundamental desse texto, irmãos, é que não basta apenas conhecer o nome de Deus teologicamente. Não basta conhecer os jargões de Cristo, dos cristãos, está amarrado, coisas desses termos. Não basta conhecer simplesmente. Não basta meramente honrar a Cristo como um líder do nosso clube. Eu preciso saber que Ele é Deus vivo. Ele olha para a nação diante do Jordão e diz: vocês vão saber que o Deus vivo está no meio de vós. Ele que está no nosso meio, que opera e intervém e que vem para o nosso socorro. Como diz o verso 11 e 13, essa expressãozinha, o Senhor de toda a terra. Ele repete 2 vezes, o Senhor de toda a terra. É o Senhor. Não tente
fazer uma estátua de Deus do seu tamanho, fazer uma estátua de Deus com a sua visão, fazer uma estátua de Deus com o seu entendimento. Você precisa se submeter àquele que é vivo e verdadeiro e que tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo possamos imaginar. Não limite Deus às possibilidades que são só suas. Não limite Deus àquilo que você acha, que você vê é o que Ele pode fazer. Ele é poderoso. Confiem nele. Agora marchem, atravesse o Jordão e tomem posse da terra, porque quem está convosco é o Deus vivo e verdadeiro. E por último, o que o Senhor nos ensina nesse capítulo é como o método do Senhor é estranho, é diferente. Ele não é o nosso método, ele não é a nossa maneira de fazer. Veja como, no aspecto da narrativa, o aspecto literário do texto, veja o que ele faz. Perceba o verso 14, irmãos, comigo, do capítulo 3. Preste atenção comigo. Josué 3, verso 14 até o 16. Diz assim o texto: tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e aos que desciam o mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Que história intrigante é essa? Veja, no 14a, no 14a diz assim: tendo partido o povo das suas tendas, eles partem das tendas. Aí vem a primeira cláusula no verso B, veja, e os sacerdotes, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança do povo. Então, quando o povo se levanta para sair, e os sacerdotes estão levando a arca diante do povo, aí no verso 15a, então aqueles que levavam a arca chegavam até o Jordão, aí 15b, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram colocados à margem do Jordão. Veja o detalhe da narrativa. Aí há um parêntese no texto. E ele vai explicar alguma coisa que parece tão sem sentido. Ele diz, no finalzinho do verso 15, ele diz: porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. E aí, aqui é o problema, aí vem a solução. As águas vinham de cima e paravam ali. Que história perfeita, e de repente é interrompida com uma informação. Ele põe o pé, pronto, já chegou no ponto. Aí o narrador diz: não, mas não apenas isso. Nessa época, o rio, ele inundava. Nessa época da cega, nessa época era a época em que havia inundação. Mas que coisa o Senhor está fazendo aqui, irmãos? O rio de Israel, veja, o rio que Israel estava enfrentando no período da primavera, não era um rio tranquilo, mas de águas torrentes e correntes e fortes, provavelmente na largura de quase 4 quilômetros, provavelmente.
cheio de matos, porque trazia das margens. Por que é tão importante isso para o narrador, irmãos? Era apenas importante dizer, eles cruzaram o Jordão? Exatamente naquele tempo do ano que era impossível atravessar. Por que Deus escolheu no período em que era impossível atravessar a pé enxuto? É difícil saber a razão, mas há uma tendência na história. Preste atenção nisso, irmãos. Há uma tendência na história. Yahvé, o nosso Deus, tem prazer de mostrar o seu poder quando nós não podemos ajudar, socorrer ou fazer algo por nós mesmos. Quando nós não podemos contribuir em nada para a nossa libertação. Há algo estranho aqui. O método de Yahvé é impressionante. O que ele nos ensina, ele nos traz, irmãos, literalmente, que diante das circunstâncias impossíveis, situações que parecem não ter saída, nós podemos entender que nós temos em quem confiar, no Deus que faz aquilo que é impossível aos homens. O Senhor os leva às margens do rio, para que eles aprendessem, para que o povo aprendesse como aprendeu o salmista, a dizer: eu elevo meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma dificuldade a mais, para que ficasse claro que Israel não podia confiar em si mesmo. Capítulo 3, a arca começa a marchar. Para quê, irmãos? Para que o Senhor fosse conhecido. Para que nós nos preparássemos, para que conhecêssemos o seu poder, para que conhecêssemos o seu servo, e para que soubéssemos que só Ele tem poder para nos redimir, e não há força em nós para fazer o contrário. Deixa eu concluir, irmãos, voltando à arca. O que é que a arca, literalmente, ela significa aqui, irmãos? A arca ela era, podemos dizer sem dúvida alguma, o mais santo de todas as ordenanças do Antigo Testamento. Era a coisa principal no lugar mais santo. Havia o Santíssimo Lugar e ela era o principal no Santíssimo Lugar, onde Deus de maneira especial estava presente. Ele estava sentado ali, ele estava ali diante de anjos, querubins, como diz o texto sagrado. Um lugar mais santo, aquilo que era principal no lugar santo. O lugar da arca era conhecido como o oráculo da casa, o lugar mais santo, onde as asas dos querubins estavam. Então, duas coisas nós podemos aprender disso rapidamente. O que é que a arca, por que a arca ia adiante e o que é que ela fazia naquele caminho? No Novo Testamento, lembre-se que vai ser dito no texto: para que os teus filhos se lembrem de tudo o que aconteceu.
para que os seus filhos saibam, para que eles compreendam a palavra. E o que é exatamente, irmãos, os sacramentos, as ordenanças do Novo Testamento? A pregação da palavra e os sacramentos. A pregação e o sacramento do batismo e da ceia do Senhor. Lembre-se, a arca estava no lugar que era o santíssimo lugar, de onde Deus falava, que era o oráculo de Deus. Da tenda da congregação, Deus falava com Moisés. A palavra lida e pregada, as santas escrituras, elas são o oráculo de Deus. E da palavra nós temos a descoberta clara, inequívoca da mente de Deus. Aquilo que foi dado aos judeus, irmãos, na arca, é nos concedido agora no Evangelho, pela simples e pura pregação do Evangelho. Os reformadores diziam, depois de serem libertos do catolicismo romano, eles diziam: a aparição da arca do seu testamento, eles chamavam para a pregação do Evangelho. A arca aparecia. Os reformadores diziam exatamente isso. Quando a palavra era lida e pregada, era como se a arca aparecesse no meio do povo. Como se ela aparecesse no meio da igreja. É isso que nós nos preparamos. Mas não apenas a pregação, os sacramentos. O batismo e a ceia do Senhor são símbolos sagrados da presença divina, como havia na arca. Como havia na arca. Irmãos, a honra desses sacramentos é colocada no versículo 11 do capítulo 3 de Josué. Preste atenção como ele utiliza esse princípio aqui. Josué 3, verso 11, diz assim o texto sagrado: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, o Jordão, passa o Jordão diante de vós. Eis que a arca do Senhor, da aliança do Senhor de toda a terra, passa diante de vós, no Jordão. A pregação e o sacramento não são diferentes disso, irmãos. Quando a palavra é pregada e os sacramentos são ministrados, podemos dizer: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. O Senhor está presente no nosso meio. A arca do Senhor está presente no nosso meio. Deixa eu concluir dizendo, irmãos, como é que Cristo vem nessa arca? Como ele se achega nessa arca a nós? Cristo, o servo exaltado de Deus, ele vem na palavra. Cristo, ele se oferece aos pecadores. Ele se apresenta diante da congregação e se oferece aos pecadores. Onde o evangelho for pregado, Cristo é oferecido aos pecadores com todos os benefícios redentivos. É como ele disse à igreja: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor, literalmente, ele aparece à igreja. E ele supre a igreja. E essa é a linguagem que os puritanos usavam também. Isso aqui, irmãos, é um mercado da livre graça.
Abriu o comércio, o negócio mais importante da vida, da livre graça. O mercado da livre graça é aberto. E todo aquele que for convidado, ele vai ouvir Deus dizer: venha, coma e beba, sem dinheiro e sem preço. Coma, você que não tem dinheiro, mas tem fome e tem sede, é livre. A arca do Senhor é levantada no culto público, quando a palavra do Evangelho é proclamada, e nós sabemos o que Ele quer de nós. Assim também os sacramentos, irmãos. Jesus disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. O Senhor, de modo especial, está presente no nosso meio. Israel, Igreja Presbiteriana da Aliança, eis que a arca do Senhor foi levantada. Marchem, sigam as suas orientações. É desses oráculos que nós recebemos o conforto, o ânimo, a alegria que o mundo não pode dar. Literalmente, o Senhor está no nosso meio. Sigam a sua voz. Na palavra pregada, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele nós devemos submissão. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de sermos desafiados a confiar em Ti, a Tua palavra, sabermos o que estamos fazendo no culto público, quem está no nosso meio. E quando sabemos dessas verdades e nos ausentamos do santo dia do Senhor, são essas coisas que nós rejeitamos. A Tua presença, a Tua voz que nos guia e orienta, que nos alimenta e supre. Abençoa-nos, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre nós.